E hoje a luta era grande do voto feminino. Uma das notícias principais do dia foi uma nova operação da Polícia Federal investigando supostos desvios na compra de respiradores do consórcio Nordeste. Essa operação da Polícia Federal alcançou a Bahia, o Rio de Janeiro, São Paulo e o Distrito Federal, não foi isso? Foram cumpridos mandados nesses 3 estados e também no Distrito Federal. Da Polícia Federal, Felinto, essa é a primeira operação. Lá em 2020 a gente teve uma operação que foi a Ragnarok, mas foi da Polícia Civil da Bahia, assim que o caso foi revelado. Depois o caso subiu para a instância federal, para o STJ, porque envolvia governadores, especialmente o governador da Bahia, Rui Costa, e hoje a Polícia Federal deflagrou essa operação. Cumpriu 14 mandados de busca. Operação Cianose. Foram cumpridos 14 mandados de busca e apreensão. Não houve nenhuma prisão, né, nessa operação. Foi uma operação para coletar documentos, enfim. E aí agora a gente vai acompanhar os desdobramentos desse caso. A operação mira, né, especialmente empresários, lobistas e também figuras públicas que teriam armado um conluio para desviar recursos públicos na compra dos respiradores durante a pandemia. Vamos lembrar que o consórcio Nordeste antecipou o pagamento de 48 milhões para uma empresa por 300 respiradores. Até hoje os equipamentos não foram entregues e o dinheiro não foi devolvido. E após a operação da Polícia Federal, o consórcio Nordeste negou as irregularidades em compra de respiradores. E o governador da Bahia criticou a operação e se dizendo surpreso que como as provas se manteriam reunidas após 2 anos de ocorridos fatos. E aí é preciso também historiar o seguinte: várias operações com outras figuras da política aconteceram até num período maior e mais longo do que este que a gente identifica hoje a partir da operação da Polícia Federal a contar do início da pandemia. Então, assim, cada um a seu modo reclamando, fazendo suas queixas, mas o trabalho da Polícia Federal... Como é que foi a fala do Rui Costa mesmo? Ele falou uma declaração longa, deu uma entrevista para a imprensa. Até entenderia, bateria palma se hoje os responsáveis tivessem sido presos. Mas eu não consigo entender uma busca e apreensão 2 anos depois. Alguém acha que esse povo tá com alguma coisa a mais? E completa, né? Alguém acha que um bandido que roubou, que fez traquinagem com dinheiro público, alguém acha que depois de 2 anos ele tá guardando as coisas em casa? Eu estaria alegre se tivesse tido prisão. Só complementando, a declaração do governador Rui Costa, ela faz sentido. Claro que a gente torce para que a investigação prossiga. Mas sentido? Não, calma. Deixa eu complementar meu raciocínio. Não tem sentido nenhum. Ele tá entendendo até muito bem a operação tem que seguir, tem que ter a investigação de bandido, bem rapidinho, Renato. A operação tem que seguir, tem que ter investigação, tem que ter busca e tudo mais. Agora, realmente é um intervalo muito longo. Desde 2020 que a gente já sabe o que aconteceu, né? E a gente já sabe quais são as figuras envolvidas. A gente, inclusive, na operação de 2020, a dona da empresa foi presa, né? Depois ela conseguiu a liberdade. Então, 2 anos depois, lembrando que a CPI daqui do Rio Grande do Norte vasculhou documentos, revirou contas e não achou dinheiro mais nenhum na conta dessas empresas. Se esse pessoal realmente roubou o dinheiro, desviou, eles já deram fim a isso há muito tempo. 2 anos depois, realmente... Mas isso não claro significa que a Polícia Federal não vá dar curso à investigação, né? E outra pergunta que eu vi no decorrer do dia hoje, eu vi gente comentando o seguinte: 2 anos, ao mesmo tempo que para o olhar de alguns pode não sugestionar de se encontrar mais nada, para o olhar de outros pode dizer assim: já se passaram 2 anos, eu vou guardar isso aqui de novo, você termina relaxando com a possibilidade de ser alcançado de alguma forma. Então é o olhar de cada um, lembrando que essa premissa do distanciamento, como eu falei há pouco tempo, do fato gerador e da efetivação da operação, recentemente aqui no Rio Grande do Norte mesmo tiveram busca e apreensão alusivos à Arena das Dunas, mais de 4 anos, se não me falha a memória, depois do fato gerador que foi a construção do... Eu vejo isso absolutamente normal em qualquer investigação. 8 anos, na verdade. E não se investiga somente através de operação. Há quebras de sigilo, há escuta telefônica. Então a gente não tem a par o teor do que está em mãos dos investigadores da Polícia Federal. Notadamente, chama atenção essas operações ocorrerem depois do excelente e excepcional trabalho feito pela CPI do Covid aqui na Assembleia Legislativa. E recentemente deputados estaduais do Rio Grande do Norte foram à Procuradoria-Geral da República. Então, os indícios levam a crer que foi o trabalho realizado pela CPI aqui na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte que propiciaram elementos novos, motivadores, que fizeram com que essas investigações culminassem hoje nessa operação que coloca, sim,
todos os 9 governadores que deram sumiço em 50 milhões de reais, aproximadamente, sem que nada tenha acontecido até agora. Olha, sumiu 50 milhões de reais e não vieram nenhum desses respiradores. Esse dinheiro sumiu do dinheiro público da Paraíba, da Bahia, do Sergipe, do Maranhão, do Rio Grande do Norte. Todos esse dinheiro sumiu. E esses governadores estão sim à baila de responderem, não só judicialmente, mas politicamente para seus respectivos eleitores. É um escândalo de monta de estados, sobretudo estados como o Rio Grande do Norte, que passam por dificuldade financeira e que faz falta. Quanto não daria, por exemplo, para fazer na saúde com 50 milhões de reais, ou com os 5 milhões de reais, que é a parte do Rio Grande do Norte, que a governadora Fátima passou para o consórcio Nordeste, e esse dinheiro simplesmente evaporou e nada de respirador chegou. Lembrando também que dos indiciados, dos alvos da operação de hoje, estiveram 2 que estiveram aqui na CPI, 2 investigados pela CPI do Rio Grande do Norte, o Bruno Dauster e o Kleber Isaac, que usaram no momento que foram convocados aqui pela CPI do Rio Grande do Norte o direito de permanecerem calados, mas provas foram colhidas, elementos foram colhidos aqui pela CPI, presidida pelo deputado Kelpis Lima, do Solidariedade, e que resultou, e pode sim ter sido decisivo na operação de hoje. Mais uma operação de combate à corrupção. Eu só espero que não ocorra o que ocorreu na Lava Jato, que foi as altas cortes do judiciário brasileiro. Aí agora o Lava Jato, lembrando que na Lava Jato a gente está chegando ao estágio que inicialmente, quando toda essa desconstrução foi instalada em relação ao Lava Jato, que a primeira vez que falaram isso, todo mundo achou de um absurdo, mas está começando a chegar, que são os delatores pedindo o dinheiro de volta, dizendo que só ficaram... E réus confessos, viu? E de réus confessos. É um negócio... Que é uma coisa louca. Eu queria só fazer 2 colocações. Primeiro, não é querendo minimizar ou descredibilizar o trabalho que foi realizado pela CPI da Covid aqui no Rio Grande do Norte, mas muitos do que foi investigado na CPI aqui já estava sendo investigado pela Polícia Federal. Inclusive o próprio deputado Kelps, outros integrantes da CPI iam lá para a reunião e diziam: olha, pegamos informações compartilhando com a Polícia Federal, com a CGU. Então os depoimentos, a investigação já estava muito bem encaminhada na Polícia Federal. Vamos lembrar, inclusive, que teve depoente investigado que sequer depois na CPI, mas depois na Polícia Federal anteriormente. Então o primeiro ponto é esse. Segundo, eu concordo com o Renato quando ele fala que os governadores têm que dar explicações porque foram descuidados, né, no encaminhamento dos recursos, mas em primeiro lugar, acho que a gente não pode perder de vista é que quem deve ser responsabilizado em primeiro lugar é quem sumiu com o dinheiro, que foi a empresa. A empresa pegou o dinheiro dos estados. Eu discordo, Rebolo. Não entregou os respiradores, Felinto, e não devolveu o dinheiro. Eu acho a empresa, em primeiro lugar, é que deu o calote, deu o golpe. Quem denunciou a irregularidade foram os governadores. Claro, eles têm que responder também, mas em primeiro lugar é o criminoso que sumiu com o dinheiro. Sim, o fato de, em primeiro lugar, ser o criminoso tem que explicar que sumiu o dinheiro não diminui em grau e importância o senso de gestão e de responsabilidade dos gestores. Sim, claro, mas isso é paralelo, mas porque o que me causa estranheza é que esse consórcio Nordeste, como o nome já coloca aí, consórcio, é uma reunião dos estados nordestinos com uma estrutura que é remunerada, ou seja, e através de dinheiro público. Essa arrecadação que viabiliza o consórcio Nordeste. Ou seja, os diretores que lá estiveram ou lá continuam, eles estão no serviço público. Então eu acho de uma deslealdade para com a população de ser chamado, por exemplo, para vir no CPI aqui, não falar nada, ou o outro nem vem, o outro não dá nenhum tipo de satisfação. Você tem que dar satisfação, sim. Mas isso aí é outra coisa, a transparência da gestão dos recursos. O que eu quero dizer é o seguinte,
em parte poderia adotar esse seu argumento se eu sentisse boa vontade direcional no sentido de trazer todas as informações à tona. Eu acho que não pode simplesmente dizer fulano é desonesto, não entregou e está tudo certo. Mas a figura do Carlos Gabas, Fernando, concordo com você que ele deveria... Estou falando especificamente do Carlos Deveria ter prestado sim esclarecimentos aqui à CPI do Rio Grande do Norte, mas ele depois a Polícia Federal deu as informações, e ao que consta, ele inclusive adotou uma postura colaborativa com a Polícia Federal, entregou documentos, entregou celular se a Polícia Federal quisesse, foi olhar, prestou depoimento. Ele não quis depor aqui na CPI, discorda da postura dele, mas a alegação dele é que ele entendia que a CPI aqui era uma comissão com interesses e intenções políticas. E ele decidiu não depor por causa disso, Iago, a Polícia Federal e depois. Aí de que a culpa é da empresa, não cola não, viu? No Tribunal de Contas, nem quando você for responder quando você abre um raciocínio que... A culpa é do quem assinou lá a compra. Então vai respingar... Mais do que a empresa que roubou o dinheiro? Não, você é o gestor, você é mais ou menos, mas são partes interligadas. Você contratou, filho. Não, eu vai responder tanto quanto. As apurações são paralelas. Vai responder tanto quanto, Tiago. Não tem essa de primeiro para lá ou primeiro para cá. Você contratou sem licitação, deu prioridade e acreditou naquela empresa. Ponto. Comprou, mas pagou. É no máximo improbidade. Pagou. Vai responder, não sei o que vai pagar. Também a opção, vai pagar, vai pagar, vai ter que devolver o dinheiro erário. Ponto. A segunda coisa, antes tarde do que nunca. A Polícia Federal estava investigando, chegou o momento de fazer a comprovação de documentos, só ela sabe o ritmo e a estratégia. Só ela detém todas as informações para montar o quebra-cabeça que ela tem que montar de investigação. Ponto. O problema é que... O problema não. O bom é que vai aparecer quem tem culpa no cartório e vai ter que prestar conta à sociedade da região Nordeste, que precisava daquele recurso e foi montado. Já na revista Veja, eu já tinha dito isso aqui há 1 ano e meio, monta que isso foi montado para fazer lavagem de dinheiro, fazer falcatrua com o dinheiro da Covid. Tá lá em Veja. Mas isso por enquanto é um achismo, né? Peraí, rapidinho. Mas tá lá, a informação... na denúncia que tem hoje diz isso. A denúncia você tem... Tem uma situação grave. Não, olha, vamos lá. A informação primeira é o quê? Qual foi a denúncia que eles investigaram hoje? Lavagem de dinheiro. A original. Malversação de recurso público. A denúncia original é o quê? Uma empresa, a Hempcare, ofereceu 300 respiradores aos estados do Nordeste em troca de 50 milhões de reais. O consórcio Nordeste, através dos governadores, pagou os 50 milhões de reais, a empresa sumiu com o dinheiro e não entregou os respiradores. Os estados do Nordeste foram descuidados? Sim, concordo que foram descuidados, mas isso é no máximo improbidade. Agora, você pegar o dinheiro... A elasticidade do problema não é... com o dinheiro é que é o roubo, é o crime principal, é o que primeiro tem que ser investigado. Mas você tem como... Se houve distribuição de propina, isso tem que ser investigado, isso é outra etapa, mas prova até agora não tem. Outra coisa, eu não sei até que ponto ainda está dando credibilidade ao consórcio Nordeste, que na primeira tentativa de fazer essa compra, deu água. Aí depois, vamos fazer lá o consórcio Nordeste, vamos lá, o comitê científico do consórcio Nordeste. Isola todo mundo vai ser monitorado pelo celular, lembra disso? Mancha Aí agora, essa semana, recomendando a volta do uso de máscara. Dizendo que a flexibilização que está acontecendo é inoportuna e célere demais. Pelo amor de Deus, homem. Até quando vai aguentar essas falas do consórcio Nordeste? Agora, Mulatinho, tem uma situação que coloca os governadores dentro da sala do crime, que é a permanência de Carlos Gabas. Carlos Gabas, reconhecidamente, é o gestor, é o secretário executivo de um consórcio Nordeste que deu sumiço a 50 milhões de reais dos estados nordestinos. Foi ele ou foi a empresa que sumiu o dinheiro? Não, ele é um dos investigados, é indiciado. Mas quem sumiu o dinheiro? Foi ele ou foi a empresa? Mas Rebolo, vamos lá. Rebolo, um fato está interligado ao outro. Não estou misturando. Agora só você que está sendo advogado do chifre de quem? É do consórcio. Não, Renato, eu queria que você respeitasse a sua opinião. Eu tenho uma opinião num sentido, não significa que eu seja advogado de ninguém, não. Agora você já está com a sua terceira forma. Eu estou tentando falar e você me cortou. Se tem uma pessoa que está isenta aqui, que não tem procuração para defender governo ou político nenhum, sou eu aqui. O único CNPJ que está no meu contra-cheque é FM Nordeste Limitada. Então vamos lá. Respeita a minha opinião, que eu respeito a sua. Eu não chamo você de advogado de qualquer, de fulano ou de cicrano, não. Tiago, você tem um crime, certo? Perdão. Você tem um crime. Aí você está só priorizando a empresa que foi contratada.
Eu digo, Concorda? Não, só não. Eu digo, em primeiro lugar, quem tem que responder, quem tem que dar conta do dinheiro é a empresa. Em paralelo, assim funciona, paralelo, aí você vai apurar a conduta dos gestores. Eu concordo, Mulatinho, que os gestores foram irresponsáveis na condução. Pronto. Concordo que houve improbidade, concordo que houve descuido, mas o roubo, o sumiço do dinheiro, o desvio, em primeiro lugar, ele foi cometido pela empresa, que pegou o dinheiro e desapareceu. É só isso que eu tô falando. Posso falar? Porque muitas vezes se inverte a lógica, como se os governadores fossem mais culpados do que a empresa. Eu vou repetir. Eu não chego a esse mas eu vou repetir o que eu disse. Os governadores estão dentro da sala do crime quando nenhum deles pediu sequer o afastamento de Carlos Gabas. Olha, se eu tenho um gestor que está gerindo o dinheiro desses estados todos, e essa gestão é responsável por ter dado sumiço a 50 milhões de reais numa compra frustrada de respiradores, quando você tem nenhum dos 9 governadores do Nordeste pedindo o afastamento de Carlos Gabas, no mínimo a gente tem que pensar que são coniventes ou lenientes. Estão passando pano. Por quê? Porque nenhum governador, nem Fátima Bezerra, nem o da Bahia, Rui Costa da Bahia, nenhum deles, nem o Flávio Dino, nenhum deles pediu o afastamento de Carlos Gabas, que é investigado. Ora, se há um secretário de Estado, por exemplo, a governadora Fátima, o governo Fátima foi alvo de operação da Polícia Federal na Secretaria de Saúde. O que é que ela fez com as pessoas citadas? A adjunta, a secretária adjunta de saúde. Ela afastou, ela exonerou. Por que Carlos Gabas ainda segue livre, leve e solto à frente de um consórcio Nordeste que deu sumiço em 50 milhões? Se isso não colocar os 9 governadores dentro da sala do crime, eu não sei mais o que é que coloca. Porque eles estão coniventes com a permanência deles. Nenhum deles achou ruim a gestão dele. No mínimo incompetente. Eu concordo com tudo que você está falando. Agora faz o que com a Cristina da Rapcare? Solta ela, deixa ela livre? Não, ninguém está falando isso não. O foco principal e inicial tem que ser na empresa. O foco... Tem 2 tipos de julgamento. Tem 2 frentes abertas aí. Tem 3 ou 4 tipos de julgamento. Tem 2 frentes abertas. Uma é da aquisição que a empresa não entregou. Ok. E a outra... Que é o mais grave, na minha opinião. Ok. Já disse isso, eu já entendi, eu já ouvi. E respeito sua opinião. Eu só quero colocar você o seguinte. Banalizar dessa maneira abre um precedente de raciocínio para qualquer ente público, em qualquer escala, em qualquer aquisição, virar e dizer assim, olha, eu não tenho nenhuma responsabilidade porque isso aqui foi a empresa que não entregou. Mas não falei que não tem responsabilidade, não. Eu falei de improbidade. Mas o desvio é eu não entro no mérito se é improbidade, se é de verdade, se é de leviandade. Eu não entro num AD aqui. Eu estou só querendo colocar o seguinte. Houve um erro com 2 frentes. Uma foi a tentativa de aquisição e a empresa não entregou. E a outra de por que se antecipou recurso, mesmo sendo proibido, para a aquisição de respiradores e esses respiradores não chegaram. A maneira como, a velocidade, a dinâmica, a maneira como tudo isso foi processado, me causa muita estranheza a manutenção, sim, eu concordo com o Renato, de Carlos Gabas lá. Porque se o cara deu um atestado de incompetência. Eu não estou dizendo aqui que... Não estou dizendo que ninguém roubou nada. Eu não estou entrando nesse método. Eu estou dizendo o seguinte. O cara está lá como gestor e numa ação dessa envergadura não deu resultado. Não acontece nada com o cara. Inclusive ele lá continua da mesma forma. Isso eu acho que, me desculpe, é banalizar um erro grosseiro e cercado de situações que ele, enquanto gestor, deveria ter a hombridade de ter respondido, Carlos Gabas. No mínimo ele deu uma dica, aspas, equivocada aos governadores. Mas assim você responde. Mas me responde se o cara botou numa empresa privada. Eu não vou demitir, ninguém vai pedir a demissão dele? Em uma empresa privada, se isso se tratasse de uma gestão de empresa privada, você concorda que esse gestor estava demitido? Você concorda? Sumariamente, imediatamente. Eu sou um gestor de um hospital e estou aqui, aí reúno os hospitais de Natal, tá? E digo assim, olha, eu vou comprar ali vacina contra a Covid, por exemplo, que nem pode, mas comprar vacina para a Covid, ok. Todo mundo vai lá, compra, e eu simplesmente viro e digo assim, olha, a empresa deu chabu lá e pronto. Se ele se manteria no cargo se fosse uma empresa Felipe, privada? Eu concordo absolutamente com o que você que Renato esse ponto aí, eu não estou aqui culpando ninguém, nem fazendo nenhuma presunção de condenação de ninguém. Perfeito, mas eu estou entendendo. Eu estou
Eu estou entendendo e concordo. Então, o que eu estou querendo dizer é que isso aí, na minha linha de argumentação, isso é o efeito secundário, a permanência ou não. Porque a operação de isso hoje eu já entendi. A operação de hoje começou para investigar uma empresa que pegou um dinheiro e sumiu. E você vai olhar nas contas da empresa, não tem mais R$1. Isso, para mim, é o ponto central. Sim. Aí, se houve no descuido na hora de escolher essa empresa, etc e tal, isso também é grave, também tem que ser apurado e também para tem que ter concluir, a gente responsabilização. girar a pauta é o seguinte, justamente por todos os argumentos que você está colocando aí, que a empresa sumiu, não tem mais dinheiro e tal, pá, tem que se virar e dizer assim, aonde é que a gente vai buscar a compensação disso de alguma forma? Tem que se procurar uma solução. E não dizer assim, a culpa é 100% ali, a empresa faliu, não tem mais o dinheiro e pronto, vamos perder os 50 milhões. Eu acho isso errado. Mas é que tá, e tem que encontrar uma prova para dizer que o fulano Carlos Gabas agiu na intenção de provocar esse dano. Muito bem. Aí precisa dar prova para encontrar. Ok, vamos dar prova. E ele deveria dar satisfação. Eu não sei se existe, eu não tive acesso aos autos. Eu também não sei. A Polícia Federal, da Engenharia, a Polícia Federal que tem esse mas aí só ela que tem informação. Mas aí é conjectura, é achismo, tem que esperar. Tem que esperar.